Bom, pessoal, falar agora um pouquinho aqui sobre os hebreus, né? Bom, os hebreus, essa palavra aí, né? Ela é menos utilizada hoje do que judeus, né? Judeus é o que a gente usa para se referir a esse povo aí que vem da região do Oriente Médio, né? Bom, os hebreus, têm esse nome provavelmente devido a Abraão, né? Então, Abraão acabou virando o nome para os próprios hebreus, né? Hebron, né? Abraão. Bom, os hebreus, pessoal, eles apareceram, né? Ali por volta do milênio 4 a.C. e surgem ali com Abraão, que o Abraão, segundo o que se diz lá no Velho Testamento, ele recebe a mensagem, né, de que ele precisa ir para a Terra Prometida, que ele vai ser o pai de muitas nações, né? Então, no começo ele se chamava Abrão, e ele vai passar a se chamar Abraão, e aí ele vai sair, né, da região da Mesopotâmia, que era a região que a gente estava explicando aí até as aulas anteriores, e vai para a região ali próxima já do litoral do Mar Mediterrâneo, né? Então é que ali é a região que vai ser conhecida como Canaã, né, que é a Terra Prometida, onde ele pode encontrar leite e mel, né, como diz lá ali toda a escrita ali do Velho Testamento, enfim. Os hebreus começam sua história nesse momento aí. Bom, os hebreus eles vão ser caracterizados por muitas migrações, né? Muitas vezes eles tiveram que mudar de lugar, muitas histórias assim que eles tiveram que enfrentar inimigos que forçaram eles a sair da região, né? Então uma coisa que vai acontecer nesse sentido é quando no milênio 2 a.C., parte dos hebreus tem que sair de Canaã e ir até o Egito, né? Então assim, eles são oferecidos ali a opção de ir para o Egito. Então parte da população fica lá em Canaã, parte vai para o Egito, né? E aí eles vão viver lá como servidores do faraó, né? Então vários faraós vão acabar comandando os hebreus por séculos, né? Bom, então assim, o que é interessante que a gente lembrar, por exemplo, que numa dessas questões aí de ter que sair da sua terra para ir para outra, os hebreus eles acabaram tendo uma questão ali interessante na época do Ramsés II, né, faraó ali dos egípcios, que acontece a seguinte situação, né? Tem o Moisés, e o Moisés ele acaba sendo criado pela família real, né? E aí, num determinado momento, os egípcios passam a ter vários problemas, né? Que lá na Bíblia, né, que é uma das referências aí, poucas referências que a gente tem, se diz que aí vai ser a época das 9 pragas, né? Bom, aí vai ter vários problemas lá. O rio Nilo vai aparecer com muitos peixes mortos, os crocodilos começam a atacar os homens, tem a questão lá enfim, de todo aquele enxame de intempéries e também de desastres que vão acontecer aí com os egípcios nesse período. E aí o que vai acontecer? Os hebreus, né? Os hebreus nesse momento aí, o Ramsés II vai ordenar, principalmente ali depois do famoso episódio lá da questão do anjo negro que aparece para atacar os primogênitos, né? O Ramsés II vai ordenar, depois de perder seu próprio filho, né, que os hebreus acabem saindo da região, né? Acabem sendo permitidos a voltar para suas casas, né? Bom, quer dizer, voltar lá para Canaã. Então assim, o que acontece aí? O Moisés, que era o que liderava, vai então ter aquele famoso episódio lá da passagem pelo Mar Vermelho, tá? Que é muito polêmico até hoje, né? Porque assim, tem ali a questão das marés, né? Se a gente for imaginar, é tipo como se fosse as nossas pororocas aqui, né?
Então, o que alguns especialistas dizem hoje aí, algumas pessoas que explicam essa situação, diz que ali, na verdade, o que ele se aproveitou foi da abertura, essa mini abertura aí que se dá em algumas partes, né? Porque o mar ele realmente fica mais raso, né? Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? A gente não tem tantas informações sobre esse período. Então ele vai voltar lá para Canaã. No meio do caminho vai acontecer aquela passagem lá dos hebreus encontrarem ali na península do Sinai, no Monte Sinai, o momento em que Moisés vai receber as tábuas da lei, né? Mas enfim, provavelmente foi ele esculpindo aquilo porque ele precisava dar um ordenamento, né, para o seu povo, né? Então vai surgir aquele momento ali em que vai surgir a base para que depois vão ser chamados os 10 mandamentos, né? Então aquilo lá que a gente já viu algumas vezes, né? Roubar, não matar, né? Não roubar, não matar, não trair, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, enfim, até chegar lá os 10 mandamentos, né? Então aquilo ali foi para que o Moisés tivesse ali uma direção, né, para o seu povo, né? Bom, aí na tentativa de chegar até Canaã, ele vai passar por algumas situações, né? Vai acabar depois sendo sucedido por Josué. Então, por exemplo, a questão lá, o episódio da conquista de Jericó, a conquista de Jericó que se dá pela liderança do Moisés, né? Tem aquela coisa lá de Jericó, das muralhas caírem, né? Quando ele toca lá as trombetas, enfim, aquilo, algumas explicações aí que se a gente for seguir fora aí do padrão bíblico, se a gente for seguir tentar aí colocar uma racionalidade, o que se diz é que é o seguinte, é que os hebreus conseguiram colocar infiltrados ali na muralha e foram enfraquecendo a muralha aos poucos, né? E aí por isso que eles conseguiram derrubar, né? Porque não faria o menor sentido você ter lá o toque de uma trombeta e aí as muralhas caírem, enfim. Né? Lógico, assim, então desmerecendo a religião das pessoas, elas enfim, na religião elas podem seguir da maneira como elas acharem que tem que seguir, mas enfim, aqui a gente está tentando dar uma explicação mais racional, né? Bom, então os hebreus eles vão seguir e aí vão se estabelecer depois em Canaã, né? E aí lá vai ter a divisão aí você vai ter lá a chegada deles, né? Aí passa um período, vem lá o Davi, né? O Davi que vai ser caracterizado lá pela vitória contra Golias, né? O que seria o Golias, né? Bom, na Bíblia aparece ele como um gigante, né? Mas se a gente for pegar em termos históricos, assim, a questão é que os filisteus, que era o povo que morava lá na região junto com os hebreus que tinham ficado, eles tinham muito mais terras, né? Então talvez esse seja uma figura de linguagem para falar que Davi representava o povo hebreu, que era menor, e os filisteus eram representados por Golias, que era maior, né? Enfim, e aí os hebreus acabaram vencendo.